eu me chamo Poliana Cristina, eu curso Pedagogia na Faculdade São Judas Tadeu no primeiro semestre, na unidade da MOC no período noturno. Eu faço parte desse projeto junto com a coordenação da Cristiane Simões e hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje é na área de biologia, sobre doenças verminosas. Mas primeiro a gente tem que entender o que são doenças verminosas. Bom, doenças verminosas ou verminose são infecções causadas por parasitas no intestino de uma pessoa por parasitas ou por endoparasitas. O que são endoparasitas? São os parasitas que habitam o interior do intestino do seu hospedeiro. Essa doença ela é muito frequente e difícil de controlar por conta dos órgãos públicos. Normalmente 25% da população pega esse tipo de doença, principalmente por causa da falta de saneamento básico que ocorre em vários lugares. Essa doença ela afeta crianças, adultos, idosos, porque é uma doença, então ela não vê cor, raça, sexo. Então ela afeta todos igualmente, é um grande problema que a gente tem no nosso país. E ela ocorre principalmente pela ingestão de alimentos que não foram bem lavados, não foram bem cozidos, por água contaminada, ou como uma que eu vou citar aqui, ela também ocorre com a contaminação através de ferimentos na pele. Bom, hoje eu vou trazer para vocês 3 tipos de doenças verminosas: a ascaridíase, a teníase e a esquistossomose. Bom, a ascaridíase é aquela doença que normalmente a gente conhece por lombriga. Ela atinge normalmente 25% da população mundial e isso ocorre muito em regiões que o saneamento básico é muito precário. Esse parasita, que a gente conhece como lombriga, ele tem um corpo cilíndrico e alongado, sendo as fêmeas mais robustas que o macho. Eles podem chegar em até 40 centímetros e o seu hospedeiro, que é a pessoa que foi infectada, pode ter até 600 desses bichinhos dentro de você. A contaminação dessa doença se dá normalmente por água contaminada, mãos ou alimentos que antes tiveram algum tipo de contato com fezes humanas que já estavam contaminados por esse bichinho. Então a pessoa ingere os ovos e a partir daí que o problema começa. Bom, o caminho que essa larva faz é assim: no intestino delgado, essas larvas podem atravessar a parede do órgão, fazendo com que os bichinhos cheguem até os vasos sanguíneos, podendo ir também para a laringe do nosso corpo, onde faz com que esses bichinhos possam ser retirados do corpo por meio da tosse ou do muco. Ainda no intestino delgado, as lombrigas se reproduzem de forma sexuada. E como elas estão no intestino delgado, um dos seus 200 mil ovos podem ser liberados também através das fezes. Bom, infelizmente pode ocorrer o perigo desse parasita ser assintomático, ou seja, não causar nenhum sintoma na pessoa, dificultando a pessoa descobrir que está com algum problema. Mas quando ocorrem esses sintomas, pode ser que a pessoa sinta febre, dor de barriga, cansaço, diarreia, bronquite e pneumonia, sendo que tudo isso depende de qual órgão foi afetado durante todo esse processo que a larva entrou no corpo. Para identificar esse problema na pessoa, depois que ela sente todos esses sintomas, ela tem que ir ao médico, que irá pedir que ela faça um exame de fezes. Por meio desse exame de fezes, vão ver que tem ovos ali do parasita nas fezes e vão diagnosticar o problema. O problema tem sim tratamento, com o uso de remédios, além do mais importante, que é adotar medidas de higiene, ou seja, lavar as mãos, lavar os alimentos, para evitar que não só a pessoa se contamine de novo, mas com que ela contamine outras pessoas. Já que, por exemplo, a mão ou o alimento que teve contato com fezes humana pode passar para outras pessoas. Bom, a próxima doença que eu vou explicar para vocês se chama teníase.
A teníase é causada por um plateuminto, que é perigoso, por quê? Porque os plateumintos não possuem um sistema digestório, ou seja, eles dirigem o que o seu hospedeiro está comendo. Então, assim, a pessoa está ali se alimentando e quem vai comer, se alimentar desses nutrientes, vai ser esse parasita. Bom, a contaminação da teníase se vem através de carnes de boi ou de porcos. Então, a gente tem dois termos para utilizar: o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Que significa o quê? Significa que este parasita, né, o plateuminto, fica por um tempo intermediário na carne ali do boi ou do porco, e depois, quando alguém ingere essa carne contaminada, ela fica definitivo no corpo dessa pessoa. Bom, o real perigo dessa doença é que os ovos, os bichinhos, eles ficam como eu já disse, eles ficam na carne do boi ou do porco. Se a gente, por exemplo, talvez vocês já tenham visto como é o preparo da carne do porco, o correto é você cozinhar até ferver antes e depois você fritar ela. Então, assim, isso já faz com que a pessoa não corra riscos de se contaminar. Mas muita gente gosta de comer a carne crua ou mal passado, fazendo com que os riscos de uma contaminação aumentem. Não é porque você comeu, como eu sei que muita gente gosta de uma carne mal passada de boi, não é porque você comeu que você vai estar contaminado. Mas o risco é muito maior do que quando você cozinha ou frita a carne totalmente. Esse parasita, ele se aloja no intestino da pessoa, que pode fazer com que ela tenha sérios problemas e sérias perdas desse órgão ou do seu intestino, causando sintomas como dor de cabeça, fadiga, alterações no seu apetite, irritações, dores abdominais, enjoos e insônia. Um dos grandes problemas desse plateuminto é que ele possui ganchinhos, ou seja, faz com que ele possa ficar passeando pelo corpo da pessoa, fazendo com que ele vá para os vasos sanguíneos, e nessa passeada que ele faz pelo corpo da pessoa, ele pode ir para os olhos, para os músculos, ficar alojado em algum lugar da pele, ou até mesmo ir para o coração, fazendo com que o hospedeiro possa ficar cego, ter convulsões ou até mesmo chegar à morte. Bom, para a gente evitar que esse tipo de doença ocorra, é necessário que a gente tenha boas medidas de saneamento básico, que os lugares que produzam carne de boi, carne de porco, tenham boas fiscalizações para garantir que essa doença não vai se espalhar por aí. Não é uma doença sem cura, então não é algo que a gente precisa ficar extremamente preocupado. Incentivar as pessoas a cozinhar muito bem essas carnes para evitar que ocorra uma contaminação. Exigir que tenham bons programas de educação para que as pessoas tenham conhecimento dessa doença, de como prevenir, até porque é um jeito fácil de prevenir, né? É só ter boas medidas de higiene, cozinhar bem a sua carne, que isso não vai ocorrer. Então essas são as melhores formas de evitar que essa doença se espalhe por aí. A terceira e última doença que nós vamos aprender se chama esquistossomose. O nome é um pouquinho difícil de falar e descrever, mas muitas pessoas conhecem essa doença como barriga da água, que é um sintoma causado que a pessoa fica com a barriga bem inchada. Então, por isso que ela é conhecida dessa maneira. Essa doença é causada por um plateuminto, e assim como a teníase, ela também tem os dois termos de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, porque ela é causada por caramujos de água doce. Os caramujos são seus hospedeiros intermediários e a espécie humana são seus hospedeiros definitivos. Assim como as outras doenças, a contaminação dela também pode ocorrer por causa das fezes humanas. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda têm o hábito de defecar ou urinar em lugares inapropriados, como rios e córregos. E o problema é que quando ocorrem enxurradas, essas fezes, essas doenças podem ser levadas para lugares que tenham água doce, contaminando os caramujos, fazendo com que outras pessoas se contaminem também. Mas, bom, eu já expliquei que o caramujo é o hospedeiro intermediário, a espécie humana é o definitivo, e que por meio desse caramujo o ser humano é contaminado. Mas, como ocorre essa contaminação? Acontece que esses caramujos, eles são de água doce, ou seja, eles ficam ali nos rios, nos lagos que tenham água doce.
O problema é que nem todos esses lugares são apropriados para uma pessoa poder nadar, né, poder ir lá brincar. Só que não significa que todas as pessoas respeitam isso. Então a pessoa vai lá, né, descalço, entra nesse lago que tem esse caramujo contaminado, ela pisa, né, sem nenhuma proteção ali, fazendo com que essas larvas podem entrar por meio de perfurações na pele, fazendo com que a pessoa acabe se contaminando. Os sintomas, a gente acaba tendo duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Esses sintomas, eles começam a aparecer normalmente depois de só 5 semanas depois que a pessoa foi contaminada. E bom, a gente tem primeiro a fase aguda, que é onde a pessoa sente vômito, diarreia, enjoo, ela pode ter febre, náusea ou alterações intestinais. Já na fase crônica, que seria ali a mais perigosa, ela faz com que o fígado da pessoa possa aumentar de tamanho, né? Causando aquele sintoma que a gente conhece como barriga da água. E isso pode fazer com que a pessoa tenha hemorragias internas por causa do sangue que é liberado. Para ter o diagnóstico, dá para fazer por base de 2 exames, tanto o de fezes quanto pela coleta de sangue. O tratamento também existe, não é nenhuma doença sem cura, e a prevenção também é relativamente tranquila, né? Porque é necessário, em todas essas doenças, como vocês perceberam, é necessário que haja sempre um saneamento básico, que as pessoas comecem a adotar medidas de higiene, né? Lavar a mão, tomar banho, ter o hábito de sempre manter o seu corpo limpo e bem cuidado. E como essa doença se trata de uma contaminação por meio de caramujos de água doce, é necessário também que haja um combate a esses caramujos para evitar que essa doença se espalhe para outras pessoas. Isso sem contar, né, que, como eu já disse, o problema é as pessoas irem nesses lagos que podem ter um risco de contaminação. Então é necessário que as pessoas, além de ter todo esse cuidado, quando você for entrar num lugar que tem ali uma suspeita na água, que você sabe que pode ocorrer uma contaminação, você não vai entrar lá de biquíni, de bermuda, você vai entrar com roupas preparadas para isso, para que você não corra esse risco de acabar sendo contaminado. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido sobre essas 3 doenças, possam ter aprendido e começar a adotar essas medidas para evitar que haja maiores contaminações por aí. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.